Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar em conhecimentos bíblicos, em séries transformacionais da Palavra de Deus no Novo Testamento. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Vou compartilhar para você jornada terapêutica de capelania evangélica, especialmente o capelão real. Eu sei que o Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual, e ainda mais o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para a ministração da palavra terapêutica de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia do capelão. Preste bastante atenção no sentido teológico, onde você vai passar a eternidade. O que exatamente você deseja fazer agora? Já parou para pensar em sua vida? O que você pode fazer agora para estar mais próximo desse objetivo? Há somente dois caminhos: passar a eternidade na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, através de sua conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ou você continuar vivendo, desobedecendo a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Fazendo assim, você, quando morrer fisicamente e morrer espiritualmente e eternamente, será lançado no lago de fogo e enxofre pelo juiz que julga vivos e mortos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já parou para pensar nessas verdades teológicas, onde você vai passar a eternidade? Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos deu o caminho seguro e confiável, o único caminho que pode nos levar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e ainda mais nos livrar da condenação do inferno, Hades, lago de fogo e enxofre. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não há outra saída, não há outro caminho. Todos os homens seguirão por apenas dois caminhos: perdição da alma ou salvação da alma. Já parou para pensar? Nesse sentido, a vida é curta, a morte é certa, o julgamento está chegando. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é uma pátria gloriosa. O inferno é terrível. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a única esperança para sua justificação, redenção, glorificação e salvação de sua alma. Acreditar que Deus tem preparado um futuro seguro e bom ajuda a superar as dificuldades do tempo presente. Estar seguro em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a melhor escolha. Já parou para pensar nisso? A vida eterna é a maior promessa de Deus e foi por ela que Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para, por meio dele, fôssemos reconciliados com Deus e salvos por toda a eternidade. Por mais sujo que seja o seu passado, por mais emaranhado que seja o seu presente, o aqui e agora, por mais desesperador que lhe pareça o seu futuro, há uma saída, há uma solução. A solução é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Há uma saída infalível, segura, eterna, mais uma só. Você tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão. O poder de decisão está com você, o poder da ação está com você. Você pode continuar se sentindo miserável, desgostoso, assustado e infeliz. Ou você pode decidir agora tornar-se a pessoa que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, prometeu que você poderia ser. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Você aqui agora vai ouvir a salvação assegurada. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 13. O apóstolo João escreveu esta epístola no final do primeiro século com o propósito de dar significado e instrução ao povo de Deus, à igreja. Eu fico pensando, em tempo de atroz perseguição, o apóstolo João tinha sua salvação assegurada. No versículo em epígrafe, 3 verdades merecem ser destacadas. Ouça aqui e agora. Primeira verdade teológica, uma informação comunicada. Estas coisas vos escrevi. 1 João 5,13. O apóstolo João é o próprio remetente dessa epístola aos crentes. Ele, João, é apóstolo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com solene autoridade para comunicar ao povo de Deus sua expressa vontade. Quando o apóstolo João escreveu esta epístola,
todos os demais apóstolos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estavam mortos e mortos pelos viés do martírio. É desnecessário dizer que o apóstolo João não escreve por conta própria. Ele, o apóstolo João, é inspirado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para fazer esse registro. O verdadeiro autor da epístola é o Espírito Santo. O apóstolo João é o escritor que faz o registro da revelação divina assistido pelo Espírito de Deus. Você consegue imaginar cada detalhe? Será ótimo para você. Se no Evangelho que leva o seu nome, o apóstolo João escreveu para que seus destinatários pudessem crer e ter a vida eterna em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias prometido a Israel, agora nessa epístola, o apóstolo João escreve para dizer aos que creram que sua salvação está assegurada. Faz sentido para você? Uma simples palavra dita no momento e na situação certa pode ser o elemento essencial para uma transformação. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa ouvir de você ou escutar de você é: está tudo bem, você vai conseguir pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Você consegue fazer isso? Primeiro lugar, uma informação comunicada. Segundo lugar, uma doutrina defendida, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. O apóstolo João é meridianamente claro em afirmar que aqueles a quem remete esta epístola já estavam salvos. O tempo verbal aqui empregado é por demais óbvio para se levantar quaisquer suspeitas acerca da inabalável segurança que os salvos, os justificados, redimidos e glorificados têm. Os cristãos não devem sentir, mas saber que eles têm a Zoé Aionios, a vida eterna pela fé somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Pense nesse sentido. A posse da vida eterna, muito mais que um mero sentimento, é uma convicção intelectual. A perseverança dos santos é uma doutrina posta e defendida em toda a Bíblia, porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus, Ele mesmo a assegura. O próprio Deus planejou, executou e consumará nossa salvação. Eu fico imaginando, podemos ter absoluta segurança de que nada nem ninguém pode nos arrancar das mãos, dos braços de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nossa segurança não decorre do que fazemos, mas do que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fez por nós. É o próprio Deus quem completará a obra que começou a fazer em nós. Fomos escolhidos na eternidade, fomos chamados no tempo, fomos justificados pela fé, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Já recebemos o penhor do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para uma nova vida, uma vida eterna e espiritual.
Estamos assentados em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Estamos escondidos com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Estamos nas mãos do Divino e Supremo Pastor, e de suas mãos ninguém pode nos arrancar. Podemos, portanto, tomar posse da Zoé Aionios, a vida eterna aqui e agora. Ela, a vida eterna, nos foi dada gratuitamente e devemos nos apropriar dela pela fé, mas essa vida que nos foi dada gratuitamente foi o alto preço que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, teve que pagar na cruz do Calvário, derramando seu sangue e gritando e consumando tetelestai, está consumado. Terceiro lugar, uma condição inesgotável. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não somos salvos pelas obras, mas pelas obras. Não somos salvos pelas obras, nem pelas obras, mas pela fé somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem a vida eterna. Só aqueles que nele creem são salvos. Nenhum esforço humano pode salvar. Nenhuma religião pode salvar. Nenhuma igreja ou denominação pode dar a vida eterna. Nenhum tribunal religioso ou sacrifício pessoal pode levar o homem à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a nossa única esperança. Somente Ele pode salvar a sua alma, e esse é um dos maiores milagres registrados na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas a todos quantos recebem a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a condição única e inesgotável para a salvação de sua alma. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o caminho para Deus e a porta da entrada na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ninguém pode ir a Deus a não ser pelo Filho, Cristo Jesus. A salvação está assegurada a todos aqueles que nele creem, e só a esses. Você já parou para pensar nesse sentido teológico, onde você vai passar a eternidade? Ouça, a salvação assegurada. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Em primeiro lugar, uma informação comunicada. Em segundo lugar, uma doutrina defendida. Em terceiro lugar, uma condição inegociável. Como você está usando o seu tempo? A vida é curta e incerta.
Você não conhece o seu amanhã, projetos, sonhos em como ganhar dinheiro, gastar dinheiro, comer e beber, casar e dar-se em casamento. Tudo isso pode acabar para você num piscar de olhos. E você, o que tem feito por sua alma imortal? Você está desperdiçando o seu tempo ou usando sabiamente? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Nós ou você escolhe aquilo que semeia, uma vida sem Cristo, uma eternidade sem Cristo, uma eternidade de tormento. Você já parou para pensar nisso? Onde você vai passar a eternidade? A eternidade está vindo, vindo muito rapidamente sobre sua vida. Você está indo muito rápido para ela. Mas onde você vai passar a eternidade? Do lado direito ou esquerdo do tribunal do justo juiz que julga vivos e mortos? Cristo Jesus. Então, estará você entre os perdidos ou salvos? Não descanse sua alma imortal enquanto não estiver seguro pela fé nos braços de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Creia nele e você receberá a vida eterna. Você deseja ser salvo agora e por toda a eternidade? Então renda-se aqui agora a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Creia nele, venha como está, busque enquanto está perto, a porta da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial está aberta, há um trono de graça. Hoje ainda não é tarde. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, convida especialmente você para vir à fonte de água viva. Qual será a sua decisão? Você deseja uma vida bem-aventurada agora e na eternidade? Então entregue agora mesmo o seu caminho ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agarra-se a Ele e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem vida abundante. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem rio de água viva. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem alegria indizível. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem paz que excede todo entendimento. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem a vida eterna, a Zoé, Aionios. Ele, Jesus Cristo, estará sempre a seu lado. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai segurar você com sua mão direita, guiar você com seu conselho eterno e depois receberá você na glória, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Quanto então sua casa terrestre se desfizer, você terá uma mansão na pátria celestial, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Consegue imaginar cada detalhe? Gostou desse conteúdo e significado? Olha a novidade que tenho para você. Aguarde o próximo conteúdo e significado transformacional que vai continuar abençoando e transformando a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar em Cristo Jesus.